Glória a Deus, a paz de Cristo para todos os irmãos. Mais uma vez Amém. estamos aqui na capela do Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro, ensinando, o seminário funcionando, ensinando a palavra de Deus, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos. O seminário continua com suas portas do conhecimento abertas e levando o conhecimento da palavra de Deus até a casa de cada um dos alunos. E todas as semanas nós separamos um dia para nós orarmos, para nós meditarmos em um texto bíblico, para entoarmos um louvor juntos. E esse dia de hoje, quarta-feira, dia 18 de novembro, um dia antes do Dia da Bandeira aqui no Brasil, a gente vai estar cultuando e prestando uma adoração ao Senhor. Convido você a ler uma pequena porção da palavra em Jó, no capítulo 19, versículo 25, Jó 19, 25, assim diz a palavra de Deus. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vou ler novamente. Jó 19, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então a gente vê, me perdoem aí, o cachorro aqui na varanda latindo, mas o livro de Jó, ele fala justamente da vida, e Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, mas, no entanto, Jó passou por muitas tribulações, Jó passou por muitas dificuldades. Em um dos momentos da sua vida, ele fala dessa convicção que ele tinha dentro dele, de que o Redentor dele vivia e que, por fim, se levantaria. Então, cada um, irmão, cristão, irmã, dentro do contexto que você está vivendo, independente das circunstâncias, da situação, é importante que você tenha essa convicção de que o teu Senhor continua soberano, continua cuidando de você, continua cuidando de todo mundo, nada fugiu do controle dele. Pode, às vezes, ter fugido do seu controle, não é? Mas do controle de Deus, nunca. Vamos orar. Pai querido, graças te damos, ó Pai, e agradecemos ao Senhor, Deus, pela nossa salvação. Agradecemos ao Senhor, Deus, porque foi por misericórdia e graça, não foi por merecimento, ó Pai. Se nós fôssemos, ó Pai, colocar as nossas obras, ó Pai querido, em um papel e tentar fazer um saldo, Pai, se é positivo ou negativo, ó Pai, a nossa nota é vermelha, Pai. Mas o Senhor, com graça e com amor, Deus, enviou seu Filho que morreu na morte de cruz, Pai, e perdoou todos os nossos pecados, Pai. Abençoa, Deus, o Seminário Betel, Deus, que continua de portas abertas, para abençoar, Deus, homens e mulheres, obreiros, ó Pai querido, obreiras, que entenderam que são vocacionados pelo Senhor, Deus, para fazer a tua obra. Receba, Deus, nosso louvor, Pai, e fala também aos nossos corações, ó Pai, durante a ministração da tua santa palavra. Assim, Deus, nós choramos em nome de Jesus. Amém. Passo para o nosso irmão Lucas, que vai nos conduzir em louvor. A paz do Senhor, irmãos. Nosso Deus é Deus de milagre, de promessas, é caminho no deserto, amém? Vamos adorar a Deus com este louvor. Estão me ouvindo bem aí, irmãos? Bem. Amém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei.
de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Amém. Glória a Deus. Precisamos confiar neles a cada dia, amém, irmãos? Passa a palavra para a missionária. Glória a Deus. Obrigado, meu querido. Missionária Edinalva, está com a palavra. Amém. Graças e paz, amados. Eu queria... Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Eu queria que abríssemos as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 9, versículos 8 a 10. Isaías, capítulo 9, versículos 8 a 10. Isaías 9 é um texto bem conhecido, principalmente no Natal se usa muito esse texto. Mas eu queria ler os versículos 8 a 10, que diz assim: o Senhor enviou uma mensagem a Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá disso, Efraim e os habitantes de Samaria, que dizem com arrogância e orgulho de coração: os tijolos caíram, mas reedificaremos com pedras. Cortaram-se os sicômoros, mas nós os substituiremos por cedros. Eu queria falar sobre a verdade de Deus e a verdade que eu creio. E a gente costuma ler o livro de Isaías, ele se divide em tem duas divisões do livro de Isaías. A primeira parte de Isaías é aquela parte que fala dos juízos, né? Então, o livro de Isaías divide-se de 1 a 39,
juízo e condenação. De 40 a 66, consolação. Então, nós temos assim uma tendência a ler aqueles textos que mais nos agradam, porque a segunda sessão, que é a parte consolatória, está cheia de não temas, está cheia de verdades assim que são acalentadoras para o nosso coração. Mas esse texto aqui tem algumas coisas bem interessantes para nós, porque diz respeito ao nosso compromisso com a verdade de Deus e com aquilo que eu creio. E o bispo Anderson Caleb, ele disse: somos o que cremos, o ser e o crer estão intimamente ligados, são cúmplices, nós não somos diferentes daquilo que cremos. Sendo assim, a nossa identidade está intimamente ligada às nossas crenças. Estamos inseridos num contexto, nesse tempo de princípios, nesse tempo pós-moderno, de modernidade líquida, onde as pessoas não estão comprometidas com princípios e valores absolutos, as nossas crenças estão cada vez mais sendo questionadas. Então, essa pós-modernidade e essa sociedade líquida, ela tem ojeriza às certezas absolutas. E aí, nós que somos povo de Deus, gente de fé, nós somos gente de princípios absolutos, de certezas absolutas. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus, e na palavra de Deus nós temos pressupostos divinos e normativos, direcionadores e norteadores para a nossa vida. E esses princípios devem conduzir a nossa história. E elucidando um pouco esse texto que nós acabamos de ler, a linguagem de Isaías é sempre uma linguagem própria e ela é expressa de forma poética. E o julgamento de Deus aqui sobre o seu povo, dizem os comentaristas, do capítulo 9 faz parte de uma das sessões mais simetricamente estruturadas de todas as profecias de Isaías. É um poema que consiste em 4 estrofes e todas terminam com o mesmo refrão. Se você observar aí, no versículo 12, no versículo 17, no versículo 21 e no versículo 10, no versículo 4 do capítulo 10, tem a mesma expressão. Se você olhar aí na sua Bíblia comigo, acompanhar na sua Bíblia, no finalzinho do 12, vai dizer assim: mesmo assim, a sua ira não se desviou e a sua mão continua estendida. Você vai ver essa frase se repetindo desde o capítulo 9, versículo 12, indo até o capítulo 10, versículo 4. A mão do Senhor, a ira do Senhor não se apartou e a sua mão continua estendida. Isso indica julgamento para Israel, para Judá, para o povo de Deus, e não compaixão. O profeta usa esse mesmo refrão lá no 5:25, quando ele está falando da parábola da vinha, falando para os arrogantes, falando para aqueles que juntavam posses, falando do julgamento de Deus, ele vai usar a mesma expressão. A ira do Senhor não se apartou e a sua mão continua estendida. E a causa primária do anúncio de destruição é exatamente o orgulho do povo. Esse julgamento tem origem em um ditado da época que eles circulavam em Samaria. Não havia uma alusão. E esse ditado, veja aí no versículo 10, os tijolos caíram, mas nós reedificaremos com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas nós os substituiremos por cedros. É até uma expressão muito bonita, mas você vai observar que o profeta está exortando o povo e dizendo que essa expressão era resultado da arrogância do coração. Havia uma alusão a perdas que o povo havia sofrido, provavelmente nas invasões, nas guerras, nas destruições. E aí eles perderam as casas, árvores foram derrubadas. Mesmo assim, eles riam dos seus prejuízos, dizendo: os tijolos caíram, nós nos levantaremos. E essa expressão era usada por aqueles que não percebiam o juízo e o agir de Deus na história de Israel.
Deus estava usando as nações para executar o seu juízo sobre Israel e arrogantemente eles diziam, nos levantaremos. Ao invés deles se voltarem para o Senhor, eles diziam, construiremos coisas melhores. Então o juízo de Deus, o golpe divino estava determinado sobre a nação de Israel e Judá. Todos, você vai observar no versículo 13 em diante, o povo não se voltou para quem o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o Senhor estava usando as nações, nesse caso a Síria, para punir Israel, para ferir Israel, mas eles não se voltaram para quem o feriu. Por isso o Senhor, num dia só, cortou a cabeça e a cauda de Israel, o ramo e o junco. Os anciãos e os nobres são a cabeça, e o profeta que ensina mentiras é a cauda. Porque os guias desse povo fazem errar, os que são dirigidos por eles são devorados. Aí ele vai falar no 17 que órfãos, viúvas, jovens, todos estavam embaixo dessa impiedade. Todos eram vítimas do juízo de Deus. Todos receberiam o juízo de Deus. E quais as razões? O povo não se voltou para quem o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Então, orgulho e autossuficiência, rejeição à palavra de Deus, anarquia social, perversão moral, tudo isso fazia parte daquele contexto da nação que deveria ser a nação que confessava o Senhor, que reconhecia o Senhor em seus caminhos. E você pode estar pensando, pode estar se perguntando, por que falar sobre isso em tão pouco tempo? E a verdade que eu queria destacar para vocês hoje era a verdade de Deus. É princípio absoluto para o seu povo em qualquer tempo, em qualquer situação, em quaisquer circunstâncias. A verdade de Deus, ela deve nos alimentar, suprir as nossas necessidades materiais e espirituais. É a verdade de Deus e não o desejo do eu, nosso ego. Essa verdade, ela nos alimenta espiritualmente. E essa expressão da verdade está entre a verdade de Deus e a mentira que muitas vezes nós acreditamos. Então, a verdade de Deus nos liberta. E a mentira que professamos, que acreditamos, muitas vezes, ela nos aprisiona. Então, a verdade de Deus é um desafio para que nós nos rendemos a ela e possamos viver segundo aquilo que Ele estabeleceu para nós. Então, o que nos fortalece para, em meio aos desafios dos tempos vindouros, o que é que vai nos fortalecer para vencermos os desafios dessa pós-modernidade, dessa modernidade que não tem valores sustentáveis, valores permanentes? Primeira verdade que nós podemos observar aqui é que o compromisso com a verdade de Deus e não com as nossas pretensões arrogantes é que vai nos sustentar nesses tempos difíceis. E aí, amados, a gente pode pensar a gente pode pensar que o que você pode fazer é a seguinte reflexão: o que você professa é o que Deus determinou para a sua vida? Podemos refletir sobre isso. A consciência dessa verdade ameniza o nosso sofrimento. A consciência de que eu devo professar as promessas que estão na palavra de Deus e não aquelas que estão na minha mente e não aquelas que fazem parte das minhas pretensões egoístas e arrogantes. O que vai determinar o sucesso na minha vida, na sua vida, são as palavras de Deus e não as palavras positivas e motivacionais. Não são elas que determinam o sucesso. A verdade de Deus é clara, nós já conhecemos, sabemos que precisamos viver a palavra de Deus e obedecê-la em todos os nossos caminhos. E essa verdade é clara, nós todos, Israel já conhecia. Versículo 8 diz: o Senhor enviou uma mensagem a Jacó e ela caiu em Israel.
todo o povo saberá disso. Então, todos eles sabiam a verdade que os libertava. Mas, infelizmente, eles não estavam comprometidos com a verdade de Deus, e sim com as suas pretensões arrogantes. E esse ditado, que era uma expressão comum lá em Samaria, de dizer: eles derrubaram os nossos tijolos, mas nós construiremos, teremos bens melhores, bem maiores. Isso era resultado da sua arrogância. E aí nós precisamos refletir sobre isso e pensar: será que eu creio de fato nas promessas de Deus para a minha vida? Ou eu fico criando jargões, repetindo palavras motivacionais para sustentar uma ilusão quando as coisas não estão bem? Eu fico recitando palavras positivas a fim de que as coisas caminhem bem na minha vida, a fim de ser bem-sucedido. Lembra de Josué, capítulo 1, versículo 7 em diante? O Senhor diz para Josué: esforça-te, ser corajoso, cuidando de obedecer toda a lei. Medita na minha lei dia e noite. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Israel sabia, pois Deus já havia levantado outras vozes. Além de Isaías, Amós e Miqueias, Deus já havia falado essas verdades. Eles deveriam voltar-se para Deus. Se você observar lá em Amós 4, 6 e 5, 6, Amós vai dizer: vós não convertestes a mim. No 5, 6, ele vai dizer: buscai ao Senhor e vivei. A única forma de fugir de Deus é fugir para Ele. O juízo de Deus estava determinado para a nação de Israel. Mas a única forma de fugir das consequências da desobediência e da arrogância dos próprios corações era voltar-se para Ele. Não há como escapar da palavra. Todo o povo estava recebendo essa palavra do Senhor. A palavra de julgamento já havia sido determinada. E a ironia da justiça divina é inequívoca. Eles, ao invés de se curvarem à palavra do Senhor, escolheram ser como qualquer outro povo, como qualquer outro poder, como qualquer outra nação. Eles quiseram competir com nações poderosas. E aí eles descobriram o preço da escolha deles. Se tornaram o que escolheram ser: uma nação entre as nações, pega na luta pelo poder do mundo. Eles queriam lutar por poder, queriam mostrar que eles eram um povo forte, que mesmo diante das adversidades que eles estavam enfrentando do inimigo, eles iriam superar. Deus havia levantado a nação para destruí-los, mas eles não entenderam que Deus é que estava ferindo para que eles se voltassem para Ele. Deus queria fazer deles o seu povo, sua herança, povo santo. Era esse o povo que tinha a honra de dar ao mundo o Redentor da humanidade, o Rei dos séculos, o maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Eles não entenderam isso. E aí, amados, a primeira lição que nós aprendemos dessa verdade, que a verdade de Deus é princípio absoluto para o seu povo em qualquer tempo. A primeira verdade é: o nosso compromisso é com a verdade de Deus e não com as nossas pretensões arrogantes. Essa é a primeira verdade que a gente pode aprender. E a segunda é a dependência de Deus e reconhecimento da sua graça. Quando a palavra de Deus é rejeitada, toda graça está sujeita à erosão. Mas quando a palavra de Deus é aceita, a graça nos auxilia diante dos nossos inimigos. Então, preste atenção na segunda verdade que nós vamos abordar. Dependência de Deus e reconhecimento da sua graça. Quando a palavra de Deus é rejeitada, toda a graça está sujeita à erosão. Mas quando a palavra de Deus é aceita, a graça nos auxilia diante dos nossos inimigos. Essa graça a que me refiro é o favor imerecido. Estou me referindo ao fluir perfeito, notório
e inevitável do agir de Deus na vida do seu povo. E esse agir de Deus, essa graça, é que nos faz ficar de pé diante das ciladas do inimigo, diante das adversidades, diante das batalhas da vida. Eu estou falando da graça que manteve Daniel vivo entre centenas de leões ferozes. A graça que mantém os amigos de Daniel ilesos diante de uma fornalha literal, de um fogo que iria queimá-los vivos diante dos seus inimigos. E aquele espetáculo de homens sendo queimados vivos não foi possível, porque Deus estava ali diante dos seus filhos, esses homens que estavam cheios de ira para com aqueles que eram filhos de Deus, esses homens que se opunham aos projetos de Deus, que exigiam dos seus fiéis a glória que eles só podiam dar a Deus. Eu estou falando da graça que estava favorável a José no Egito, que não questiona a sua condição, mas se submete ao governo de Deus na sua história e na história da humanidade. Então, essa verdade é uma verdade que não podemos desprezar. Só somos o que somos pela dependência e reconhecimento da graça de Deus em nossas vidas. Se nós não nos submetermos a isso, nós não podemos dar testemunho desse Deus que é tudo em todos, desse Deus que nos capacita para fazermos aquilo que Ele deseja que façamos, para que possamos realizar os projetos que Ele deseja que realizemos. Todos esses, momentaneamente, todos esses homens, Daniel, os amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, José, todos eles, momentaneamente, foram privados de alguns desejos pessoais, mas eles provaram da presença real, atuante, manifesta numa graça visível, dispensada a eles diante dos desafios que estavam diante deles. Então, essa verdade, amados, nós não podemos desprezar. A dependência de Deus e reconhecimento da sua graça. Quando a palavra de Deus é rejeitada, toda a graça está sujeita à erosão. Mas quando a palavra de Deus é aceita, a graça nos auxilia diante dos nossos inimigos. E a terceira verdade que nós podemos observar é essa que está expressa no versículo 13. O povo não se voltou para quem o feriu. O povo não buscou a Deus. Então, amados, o arrependimento dos nossos pecados é uma exigência divina para aqueles que dizem que são povo de Deus. Não são confissões de motivacionais, como às vezes a gente ouve pessoas dizendo: ah, o vírus não vai me pegar porque eu sou povo de Deus. Se nós não buscarmos a Deus e ficarmos proferindo palavras arrogantes, acreditando que essas palavras nos livrarão da ira de Deus ou das consequências da nossa desobediência, nós cairemos no mesmo pecado que a nação de Israel caiu. Então, eles foram vítimas da sua própria indiferença aos avisos de Deus. Deus avisou através dos profetas, e eles não atentaram para os avisos de Deus. Eles não atentaram para a voz de Deus. Então, amados, só para concluir, nunca se esqueça disso. O compromisso de Deus é com a sua vontade. Ele se compromete com a sua verdade e não com a nossa vontade. Às vezes a nossa vontade, ela é até uma vontade boa. É interessante esse ditado que eles diziam. Os tijolos caíram, mas nós reedificaremos com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas nós os substituiremos por cedros. É até uma expressão bonita, mas não era fruto de uma dependência no Deus que os capacitava para a vitória. Era fruto de arrogância, de autossuficiência e das pretensões pessoais, dos desejos pessoais. Então, o compromisso de Deus é com a sua vontade, com a sua verdade, com a sua palavra. Ele se compromete com aquilo que ele nos prometeu e não com aquilo que deseja o nosso coração. Isso está claro para nós. Os princípios absolutos de Deus são os princípios que regem a história da humanidade.
eles não podem ser violados por nenhum poder ou planejamento humano. Veja o que Tiago, capítulo 4, 13 ao 16, vai dizer para nós, falando da incerteza dos projetos humanos. Tiago diz: prestem atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo, mas vos orgulhais na vossa arrogância. Todo orgulho é maligno. E, amados, infelizmente, às vezes a gente se orgulha de algumas coisas. E o orgulho é maligno. Missionária, Oi. a gente está no minuto final, tá bom? Ok. Então, só encerrando, Deus nos abençoe e nos ajude a nos comprometermos com a sua palavra e deixar que ela norteie as nossas decisões. Pois Deus castigará o arrogante, porque a glória das nossas decisões, o sucesso da nossa vida deve estar baseado na verdade que Deus estabeleceu para nós. Então, que a verdade de Deus seja a verdade que nós cremos. E a verdade de Deus seja princípio absoluto para o seu povo, em qualquer tempo, em qualquer situação e em quaisquer circunstâncias. Deus nos abençoe.